A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que você se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer. Você acione o sininho e dê o seu like. Jesus tem muito para falar conosco. O título do vídeo é: A carne do Senhor Jesus recebe o título de Filho de Deus. Queridos, tenho abordado nos meus vídeos os ministérios exercidos pelo único Deus. E hoje nós iremos nos aprofundar um pouco mais para entendermos de forma clara a palavra Pai, Filho e Espírito Santo, que são títulos recebidos pelo único Deus em suas manifestações. Assim, não é como muitos, de forma errada, pregam, afirmam que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que um é diferente do outro e que não se confunde um com o outro. Alerto que criar outro ou outros deuses além do Senhor é proibido pela palavra de Deus. Portanto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está se criando outros além do único e eterno Deus. Lembre, Deus é um, não é dois e nem três. Bom, hoje nós vamos entender a palavra Pai e a palavra Filho. Você irá ver que a palavra Filho é um título dado à carne do Senhor Jesus Cristo. Não é um Deus Filho, e sim um título dado à carne do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, a palavra diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Veja, o único Deus se fez carne. A carne de Deus, que sabemos que recebeu o nome Jesus, portanto, a carne do Senhor Jesus recebe o título Filho. Nós vamos aprender isso nesse vídeo. Por que a carne do Senhor Jesus recebe o título Filho? A resposta é: porque nasceu do ventre de uma mulher, por isso o título Filho, pois nasceu de carne humana, foi gerado no ventre humano. Portanto, a carne do Senhor Jesus, Filho. Lembre, a carne do Senhor Jesus recebe o título de Filho de Deus. Veja que na hora que Maria dá a luz, ela dá a luz a um menino que recebeu o nome Jesus. E esse menino, essa carne, ao nascer, recebe o título de filho. Assim, o título Filho é dado ao Senhor Jesus, à sua carne, quando ele nasce. Vemos que Maria deu à luz a uma criança. Assim, a mãe da carne do Senhor Jesus o chamava de filho. Para Maria, a criança Jesus era seu filho. E isso nós precisamos entender, que a carne do Senhor Jesus recebe o título de filho. O Espírito Santo que gerou o Senhor Jesus no ventre de Maria, isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20. Portanto, o Espírito Santo é o Pai do Senhor Jesus Cristo, carnalmente falando. Também chamava aquela carne que sabemos ser o Senhor Jesus de filho, pois ao nascer de uma mulher, nasceu um filho. Portanto, essa carne recebe o título Filho, Filho de Deus. Nós vemos dentro da palavra do Senhor que o próprio Filho, aqui eu se refiro à carne, Jesus em carne, vazio, o Filho, se dirigia ao Espírito do único Deus, o chamando de Pai. Por isso, vamos ver em várias passagens dentro da Bíblia, Jesus na carne, falando ao seu Pai, o Espírito Todo-Poderoso. Mas eu quero que você entenda que isso é a carne. O Filho é um título dado à carne do Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, a carne que o Deus eterno se manifestou nela era finita. Os dias da carne eram finitos. A carne do Senhor Jesus Cristo recebeu o título
Filho de Deus, pois foi gerado num ventre humano e quando nasceu, recebeu o título Filho. Ali estava nascendo um filho, ali estava nascendo uma criança. E para a mãe da criança, aquela criança era o filho dela. O Espírito do Deus eterno que gerou o Senhor Jesus, a carne no ventre de Maria, é o Pai de Jesus, homem, carne. Sendo assim, o único Deus que gerou essa carne, quando essa carne nasce, ela recebe o título Filho. Portanto, Jesus, a carne, o Filho de Deus. Não é o Deus Filho, e sim o Filho de Deus. A carne do Senhor Jesus era o próprio Deus manifestado nela, porém vazio de sua glória, manifestado na carne finita. A carne era o cordeiro do sacrifício para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Portanto, a carne recebeu o título Filho, pois foi o cordeiro do sacrifício para perdoar os nossos pecados. Assim, irmãos, quando a criança nasceu, ela nasceu e ela recebeu o título Filho. Tanto filho de Maria como filho do eterno Deus que o gerou no ventre de Maria. A carne do Senhor Jesus durou até a sua crucificação e o seu sepultamento. Daí em diante não existe mais aquela carne, a carne do Senhor Jesus. O que ficou daquela carne foi somente o que está escrito na palavra de Deus para mostrar para nós o quanto aquela carne sofreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todos os seres humanos. Terminado o momento que o Senhor Jesus se revela aos homens em carne, desse momento em diante, Jesus é o único e eterno Deus glorificado. Jamais eu, você ou quem quer que seja vai ver o Senhor Jesus na carne. O Senhor Jesus Cristo hoje possui um corpo de glória, com as marcas dos nossos pecados no seu corpo glorificado. O Senhor Jesus Cristo é todo o poder e toda a glória, pois a condição humana, a natureza humana que recebeu o título Filho quando nasceu, aquela natureza vazia já não existe mais. Hoje, Jesus é o Deus glorificado, que voltará para buscar a igreja e dominar sobre todas as nações. Portanto, querido, não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando se levanta outros além do Senhor, a palavra de Deus diz que isso é idolatria. E idolatria é pecado de morte. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus para não dividirmos Deus e fazer o que não agrada ao Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar a todos que Deus na sua totalidade jamais pôde ser visto por quem quer que seja. O único e eterno Deus, na sua totalidade, ninguém consegue imaginar como Ele é. Não há nada e nem ninguém que possa ver ou imaginar Deus na sua totalidade. Portanto, o que nós vemos dentro das Escrituras Sagradas, que o Deus Todo-Poderoso que formou o homem para se relacionar com o homem, planejou a maneira de se tornar reconhecível ao homem. Ou seja, o Deus que ninguém podia ver e nem imaginar a sua forma, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso, esse Deus se torna reconhecível aos homens quando se manifesta na forma humana, quando se manifesta em carne aos homens. Ao nascer da mulher, o único Deus recebe o título Filho, o qual o seu nome é Jesus. Em João capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Por que o Filho unigênito? Porque Deus se manifestou somente
uma única vez em carne, e quando ele nasceu do ventre de Maria, ele recebeu o título de filho. Portanto, o Filho unigênito, o único Filho. Desse modo, o título Filho foi dado à carne que o único Deus se manifestou nela e o fez conhecer o Deus eterno, o Deus que não podia ser visto e nem conhecido por ninguém, o Todo-Poderoso. Esse foi o plano, a forma, o projeto do único Deus para se tornar reconhecível, de forma que você, eu, pudéssemos vê-lo, entender e compreender, pois o Senhor Deus eterno, na sua totalidade, na sua essência, como o Todo-Poderoso, jamais ele poderia ser visto e conhecido por quem quer que seja. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, ou seja, a carne, o Jesus homem, o Deus que se manifestou na carne humana, é o eterno Deus que acabei de falar, invisível, que não poderia ser reconhecido na sua essência. Porém, ao nascer na forma humana, ele se torna conhecido e em forma a se relacionar com todos os seres humanos. Eu, você, veremos o Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, e teremos como reconhecê-lo. Porque, como eu disse anteriormente, Deus, na sua essência, na sua totalidade, jamais eu e você poderia vê-lo. Desse modo, se você prega que existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, você precisa refletir, porque você está dizendo que são três deuses, você está levantando outros deuses além do único e eterno Deus. E isso é contrário à palavra de Deus, porque o Senhor é um, só existe um Deus, porque o Senhor pode te requerer isso, e se o Senhor requerer isso como sendo idolatria, lembra você que idolatria é pecado de morte. Portanto, não levante outros além do único Deus. Deus é um. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje tivemos o entendimento correto do título Filho, que o único Deus recebe quando ele se manifesta em carne aos homens. Peço que você assista os vídeos anteriores, pois esses vídeos serão de grande valia para o seu entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.